alcançando as promessas de Deus. Diga, eu vou alcançar as promessas de Deus. Amém? Vamos lá. Diz em Hebreus 10:35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, o que a gente alcança? O que, amado? Promessa. Nós alcançamos a promessa de Deus. Cada promessa. Fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos as promessas de Deus. Então feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esta palavra, Jesus, que vai cair na nossa boa terra, no nosso coração, que é fértil, é uma boa terra, Senhor. Vai frutificar essa palavra, vai dar grandes frutos, vai germinar sim, Senhor. E nós seremos, continuaremos sendo esta árvore frondosa que somos, Jesus, porque o Senhor assim nos tornou. Seremos uma árvore frutífera, e nós vamos espalhar esta palavra, esta graça de Deus que temos ouvido de Ti, Senhor, que temos recebido, Pai. Obrigada, Jesus, pelas Tuas promessas, que são mais de 7.000 promessas. E a Tua palavra diz que o Senhor vela para que essas promessas, para que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas. E assim será, Senhor, na vida de todo aquele que crê. Nós estamos aqui crendo, estamos aqui recebendo, estamos aqui tomando posse de que nós vamos alcançar as promessas de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Povo eleito de Deus, santos, preciosos, amados do Senhor. Amém. No domingo de ceia, eu estive aqui falando sobre as promessas de Deus. Não sei se você se lembra, né? E que nós devemos o quê? Trazer à memória a palavra, as promessas, aquilo que nos dá esperança, e para que elas se manifestem, né? Então nós trazemos à memória, nós confessamos e elas se manifestam. E nesses versículos que nós lemos agora, de Hebreus, Paulo nos mostra 3 pilares para se alcançar qualquer tipo de promessa divina. Então, qualquer promessa de Deus, para ser alcançada, eu tenho que estar sobre esses 3 pilares. Quais são esses pilares? Vamos ver. Primeiro, jamais eu posso deixar de confiar em Deus e nas suas promessas. Diga jamais. Jamais, amado. Então nós vemos ali em Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, por quê? Ela tem grande galardão. Então, amado, nós temos que confiar em Deus em todos os momentos, em todas as situações. Não podemos deixar de confiar. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento, né, que a gente está desesperado, que a gente está, né? Às vezes a gente fica, né, numa situação complicada. Mas nós temos que confiar no Senhor, mesmo em momentos difíceis. Amém? Amém. Segundo pilar sobre o qual a nossa vida tem que estar estabelecida é a perseverança. Então Paulo nos ensina o que é perseverar. Diga perseverar. Perseverar. E ele nos ensina a insistir na promessa. Insistir na promessa é perseverar. Então eu tenho que perseverar na promessa. Diga promessa. Aí ele diz no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Então diga perseverança. Perseverança. Amém. E aí o terceiro pilar para se alcançar qualquer tipo de promessa de Deus é: eu tenho que fazer sempre a minha vontade. É isso que está escrito? Não. Eu tenho que fazer sempre o quê? A vontade de Deus, amados. Amém. Então, lá no final do versículo diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, então não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, amados, olha, nós vemos
desejarem muitas promessas. Nós vemos muitas pessoas insistirem nas promessas. Mas quando chega o terceiro pilar, que é fazer a vontade de Deus, elas não fazem, elas não querem, né? Afinal, bispa, mas fazer a vontade de Deus dá muito trabalho. Não é verdade? Dá trabalho. Fazer a vontade de Deus dá trabalho. Por isso que nós temos que viver na graça. Não dá para viver na lei, é na graça. Então Paulo nos mostrou que o resultado disso, o resultado de confiar, o resultado de perseverar, o resultado de eu fazer a vontade de Deus, o que acontece? Eu alcanço o quê? O que eu alcanço? A promessa, amado, as promessas do Senhor. Então minha pergunta é: quantos querem alcançar as promessas de Deus? Amém. Glórias a Deus. Salvei dois. Quantos querem alcançar as promessas? Amém. Quantos querem desfrutar das promessas? Amém. Quantos querem viver as promessas de Deus nesta terra? Amém. Então, amado, isso é para mim, isso é para você, é para nós, é para o povo de Deus nesta terra. Então, em primeiro lugar, coloca isso. Não desconfie, confie. Olha para quem está do seu lado e diz assim: confie em Deus, confie. Agora olha para quem está do seu lado e fala: persevere, insista. Agora você vai falar algo bem firme. Diga assim: faça a vontade de Deus. Não é a sua não é a minha, é a vontade de Deus. Amém? Amém. Então nós vemos aí os 3 pilares de sustentação das promessas. Para quê? Para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. E o que é o significado de promessa? Coloca para mim. Aí? Tá. O que é promessa? Afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, um compromisso. Então, mas você pode imaginar o que Deus tem conosco? Deus tem um compromisso conosco, Deus tem uma aliança conosco, amado. E eu fico pensando, às vezes a pessoa não está nem aí, a pessoa fica achando que é crente, achando que vira um culto uma vez por mês, é servir a Deus, não é, mano. Deus tem um compromisso conosco. Deus afirmou em sua palavra, amado, que Ele tem o quê? Mais de 7.000 promessas na Bíblia Sagrada. Então, promessa é a afirmativa feita de cumprir alguma coisa. Então, o que Deus está dizendo aqui? Quando Ele fala que Ele tem um compromisso, Ele está dizendo o quê? Eu vou fazer. Ele está dizendo o quê? Eu vou cumprir. Então, são afirmativas, são promessas, porque Deus vela. Diga assim: Deus vela. Para quê? Para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o tempo, amado, não será capaz de anular ou apagar as promessas de Deus para mim e para você. Aquilo que Deus afirmou, Ele vai cumprir. Diga: Ele vai cumprir nas nossas vidas. Diga: Ele vai fazer. Ele está cumprindo. Diga: Ele já está cumprindo na minha vida. Então, mas se você pega uma promessa lá de Deuteronômio, você pode imaginar, Deuteronômio, nossa, quantos anos atrás, mais de 2000, vamos fazer as coisas. Mas olha quanto tempo passou. Olha quanta coisa aconteceu. Mas bispo, olha quanta gente já viveu, já deixou de viver. Promessa lá de Deuteronômio, amado. Você não pode imaginar que o tempo é capaz de apagar aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Amém. Bispo, mas aquelas promessas eram lá para aquele povo. Não, amado, você faz parte desse povo. Amém. Então, dentro disso, dentro desse entendimento, nós precisamos compreender o poder e a eficácia de uma promessa de Deus. Mas você consegue imaginar o poder? A eficácia de uma promessa de Deus, quando Deus fala na sua palavra, pega aí qualquer promessa, pelas chagas de Cristo você está curado. Você consegue entender o poder e a eficácia dessa promessa? Que quando eu confesso tem que acontecer? Porque, amado, quando uma pessoa diz alguma coisa, promete alguma coisa, é uma pessoa dizendo, é uma pessoa prometendo. Mas o que Deus diz, amado, o que Deus prometeu,
Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então não adianta a gente ser afobado, ser acelerado, gritar. Não adianta, mano. É no tempo de Deus. Diga, no tempo de Deus. Tempo de Deus. E eu quero te mostrar agora 10 tópicos. Em 10 tópicos, o poder e a eficácia de uma promessa de Deus, né? Nós vimos esses tópicos aqui no domingo de ceia. Quem se lembra que nós vimos 10 tópicos? Amém. Né? Só que hoje nós vamos ver um pouquinho mais a fundo. Então vamos lá. Primeiro, as promessas de Deus não podem falhar. A Bíblia garante isso. Eu não garanto nada, mano, mas a Bíblia garante. Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga, tudo se cumpriu. Diga, amado. Tudo se cumpriu. Aleluia. Tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir na nossa vida. Então olha para quem está do seu lado agora e diga assim: meu irmão, minha irmã, você está crendo que tudo vai se cumprir na sua vida? Você está crendo? Você está crendo, amado? Então diga aí, mais uma vez para quem está do seu lado, diga assim: as promessas de Deus não podem falhar. Não vão falhar. Agora diga assim: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Vão se cumprir, amado. Você tem que crer nisso. Isso não pode ser só palavras jogadas ao vento. Não pode, amado, só, vai se cumprir. E fica por isso mesmo. Tem que se cumprir, amado. Então eu estou te mostrando aqui o poder e a eficácia de alguma coisa que Deus disse que vai fazer. É uma promessa, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, é Deus falando. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Segundo, as promessas de Deus nos dão alegria e esperança. Salmo 119, 162 diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Aleluia. Então, amado, neste ano, eu tenho me alegrado muito nas promessas de Deus. Você tem se alegrado? Amém. Eu tenho confiado que realmente algo grandioso vai acontecer. Olha, eu não sei você, mas eu estou crendo, pastor. Algo grandioso vai acontecer. Amém, Senhor. Nós temos aqui ouvido todos os cultos, grandes promessas de Deus. Aleluia. Eu tenho tomado posse, irmãos. Algo grandioso. Algo grandioso. Algo grandioso. Toma posse. É como alguém que acha grandes despojos, né? Nós ouvimos esses dias atrás cultos aqui, não sei, não lembro quem trouxe. Mas Deus tem grandes despojos, amados, para nós. Né? Nós lutamos as nossas guerras, sim, vestindo a couraça, né? Nós vimos aqui várias vezes, né? Falamos sobre Davi, e que Deus tem despojos para nós. Mas nós temos que tomar posse. O ímpio está juntando lá para nós. A gente tem que tomar posse disso. É nosso direito. É nossa herança, amado. Tudo que foi conquistado por Jesus. E nós não seremos envergonhados. Quando Deus diz que Ele tem grandes coisas para nós, é para a gente agarrar essa palavra e dizer: eu recebo. Aleluia. Porque, amado, o desgoverno aí fora nos amedronta se a gente ficar olhando, se a gente ficar ouvindo. Por isso não ouça. Ouça a palavra. Porque quando Deus diz: eu tenho grandes despojos, eu tenho grandes coisas, vai acontecer, amado. É isso que nós temos que crer. Então, olha, as promessas de Deus nos dão alegria e nos trazem esperança. Quando você começa a declarar as promessas, a confessar as promessas, amado, você começa a se alegrar. Se você ficar resmungando, hoje está assim, hoje todo mundo olhou aqui, hoje aconteceu, hoje quebrou não sei o quê, hoje, amado, vai ser ruim. Agora, se diante de alguma coisa você lançar a palavra, você vai começar a se alegrar. Amém? Porque as promessas de Deus nos trazem alegria, nos trazem esperança. Glória a Deus, aleluia. 3. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo de Deus. Amém. Então, só Deus sabe o tempo certo para tudo nas nossas vidas. Então diga assim: só Deus sabe o tempo certo. Não vamos querer atropelar Deus. Ele é soberano. Às vezes algumas
percebe que se você tivesse, se essa coisa tivesse acontecido, amado, você teria se dado mal. Não seria bom acontecer. Só que às vezes a gente é tão afobado que a gente quer dar o nosso jeito. O bispo já falou aqui várias vezes. Todas as vezes que ele tentou dar o jeito. Eu vou contar um testemunho aqui do bispo. O bispo certa vez queria de todo jeito entrar numa empresa. Eu falo, amor, mas tem certeza, né? Eu acho que não é bem, né? Esse cargo não é para você, essa empresa. Não, mas eu quero porque é uma multinacional, não sei o que. Ele foi, fez a entrevista, não deu certo, né, bispo? Foi isso. Aí o que ele fez? Ele deu o jeito dele. Ele foi lá e deu um jeito de entrar na empresa. Ele conseguiu entrar na empresa. Né? Lá atrás, eles têm convertido, né? O pessoal aprenderam a palavra e tal. Ele conseguiu entrar na empresa. A empresa, nem sei se existe mais essa empresa, né, bispo? Existe? Não existe mais, aqui em Curitiba não. Ele entrou. Ficou quanto tempo lá, bispo? 3 meses. Porque não era para ele. Ele não gostou de ficar lá. Não era para ele, irmãos. Não era. Então, não adianta a gente querer dar um jeito. O nosso jeito nunca vai. Deus é soberano. Deus sabe o que é melhor. Só que às vezes a gente quer enfiar o nosso dedo lá. Amado, espere no Senhor. Mas esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu. Então, amado, as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Atos 1,4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Amado, aquilo que você tem ouvido do Senhor, guarda para você, espera o tempo certo. Não queira atropelar as coisas. Espera. Saiba esperar. Então, tudo que você ouve deste altar vai acontecer na sua vida. Amém. Se você crê, se você confessa, vai acontecer, amado. Mas não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Então, as promessas de Deus vão se cumprir. Diga isso. As promessas de Deus vão se cumprir. Ponto 4. Jesus confirmou o nosso direito às promessas. Então diga, é meu direito. Viver as promessas é nosso direito. Jesus confirmou isso. Então não é só para os judeus, é para nós também. Então Deus confirmou em Cristo Jesus, amado, o nosso direito às promessas. O povo judeu é um povo bem sucedido. Mas nós não precisamos ficar com o olho olhando o que o povo judeu tem e a gente não tem. Amado, o que é do judeu, do povo judeu, é do povo judeu. O que é nosso, é nosso. Amém. Jesus nos adotou em amor, somos predestinados, amado, em amor. Então, o que é nosso, e ponto final. O bispo disse isso aqui domingo, amado, o que é seu, ninguém vai tirar de você. Mas no tempo certo, você tem que aprender a guardar. Tem gente que é apressado demais. Romanos 15:8 diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Para quê? Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, amado, aquelas promessas que Deus fez lá atrás aos nossos pais, na fé, elas vão se cumprir. Amém. Deus confirma o nosso direito a viver estas promessas. Então diga, eu recebo para mim. Amado, diga mais uma vez, as promessas vão se cumprir. Vão, amado, no tempo de Deus. Ponto 5. Deus tem o sim e o amém para viver as promessas. Amado, você tem o sim e o amém de Deus para viver as promessas. Mas você tem que esperar esse sim e esse amém de Deus. Não é da sua carne. Porque como eu disse esses dias atrás, nem lembro para quem, a nossa carne também diz amém. A nossa carne também diz, sim, é para mim. Mas se a gente não sabe esperar em Deus, vai ser um problema. Vai ser um problema, porque lá na frente nós vamos ver o que vai ter de consequência.
Então vamos aguardar o sim e o amém de Deus. De Deus. Para quê? Para nós vivermos as promessas. Porque, amado, Deus não vai nos desamparar. Então a gente não pode ser tão apressado a ponto de, então agora eu vou fazer isso porque isso não deu certo. Amado, Deus não é um Deus de confusão. Deus não é homem para mentir. Não é. Se Deus falou algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Agora, se eu estou em linha com a palavra, se eu estou orando, se eu estou confessando, estou declarando as promessas, elas vão se cumprir, amados. Elas vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Ponto 6. O cristão é herdeiro de tudo que foi prometido. Você crê que você é herdeiro, amado? Amém. Olha para quem está dizendo que você é herdeiro com Cristo. Então, Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, você é de Cristo? Amém. Se sois de Cristo, você está frito, hein, irmão? É isso? Não. Porque o evangelho tradicional diz, amado, você está indo naquela igreja agora? Se prepara. Você quer viver com Cristo? Quer ver se tem certeza? Então você está frito. Vai ter que jejuar, vai ter que sofrer, vai ter que deixar muitas coisas, vai ter que pagar preço, vai ter que deixar de se divertir, vai ter que usar uma roupa bem fechadona, vai ser alienado, porque, amados, aí fora as pessoas pensam que crente é alienado. Então, aí sim a pessoa fala, esses dias eu estava conversando com uma caixa no supermercado, e ela, certa vez eu comentei com ela que eu sou pastora. E eu passando as coisas, eu e a Nina ali, Aí ela olhou para mim e falou, não é você que é a pastora? Eu falei, sim. Ela falou, eu lembrei, eu queria te contar, eu recebi Jesus, eu sou convertida agora. Eu falei, glória a Deus, amada, que bom. Eu sou da igreja tal. Eu falei, amém, é uma igreja boa? Você tem visto os frutos na vida do pastor? Porque hoje em dia a gente tem que estar muito atento ao lugar que a gente está, não é? Aí ela falou, eu prestei bastante atenção, o pastor é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta. Eu falei, ótimo, glórias a Deus. Porque, amados, quando a gente fala que a gente está seguindo Cristo, a pessoa já bota logo um selo na nossa cara, dizendo, ixi, esse aí está frito. Não, amados. A Bíblia diz assim, olha, e se sois, nesse versículo, Gálatas, e se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amado, quantas promessas há do Senhor para as nossas vidas? Nós somos herdeiros de tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é herança. Você tem que tomar posse, amado. Então você não está aflito, pelo contrário. Você vai estar feliz, tem que estar feliz, amado, grato a Deus por ter sido salvo. Em nome de Jesus. Ponto 7. Nós temos a marca da promessa. Efésios 1,13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados. Com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. Então, amado, nós temos a marca da promessa. Diga, eu tenho a marca da promessa. Amados, nós somos selados com o Santo Espírito de Deus. É um espírito de promessa. Então eu te pergunto, amado, o maligno pode te tocar? Não. O maligno pode te possuir? Não, amados. Nós temos a marca da promessa. Quando o diabo olha para nós, ele vê que tem uma marca na nossa vida. Tem uma marca. Então, glórias a Deus, eu tenho que ter certeza disso, amado. Nenhum mal, nós cantamos aqui, nenhum mal nos sucederá. Amém. Praga nenhuma nos sucederá, nos chegará até nós, amado. Permanecerá. Nem doença nenhuma, em nome de Jesus. Ponto 8. Só na graça nós vivemos as superiores promessas. Diga, só na graça. Mas superiores promessas são só na graça.
Hebreus 8,6 diz o quê? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança. Que superior aliança é essa? A graça de Deus, instituída com base em superiores promessas. Então, a graça de Deus tem como base superiores promessas. A lei não. A lei diz o quê? Jejum, tem que batizar. Esses dias eu sigo algumas pessoas, né? Pessoas idôneas, pastores, né? Que são da lei, mas estão lá, amados, batizando nas águas. É tanta coisa, mas sem conhecimento, né? Tem zelo. São pessoas boas, pessoas de respeito, pessoas que têm zelo pelas coisas de Deus, mas sem conhecimento, né? Porque a lei é isso. Tem que jejuar, tem que batizar, tem que sacrificar, tem. Não. A graça de Deus, não. A graça de Deus tem como base superiores promessas. Então, há superiores promessas para a tua vida. Amém. Diga que eu recebo essa palavra. Você que é um empresário, você que é um chefe de família, uma dona de casa, um pai, uma mãe, um jovem, um estudante, é para você, amado. Então, recebe nesta graça de Deus, amados, as superiores promessas para a tua vida. Você não pode, já disse aqui, nós não podemos ser acomodados, conformados com o que nós recebemos até agora. Nós temos que tomar posse de superiores promessas. E diz assim, olha, Hebreus 8,7, porque se aquela primeira aliança, qual é a primeira aliança? A lei tivesse sido sem defeito, eu não sei como as pessoas leem esse versículo e não têm noção do que está sendo dito aqui. Se a lei tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Qual é a segunda aliança? A graça, amados. Então, só na graça nós vivemos superiores promessas. Diga isso, diga, só na graça nós vivemos superiores promessas. Só na graça, amados. E que bom que nós fomos, né? A graça foi revelada a nós, graças a Deus. Ponto 9. Se conquista as promessas por meio da fé. Então, mas nós estamos estudando aqui o que nessa noite? Diga, promessa. Falando do quê? Promessa. E quando você chegar na sua casa, o que você vai ter em mente? Promessa. Quando você se deitar, promessa. Quando você acordar, se levantar, promessa, amado. Então, traga à memória as promessas de Deus para que elas se cumpram na sua vida. Porque você já está entendendo o poder e a eficácia de uma promessa de Deus. Então, amado, você conquista as promessas por meio da fé. Quando você crê, você fala, se concretiza. Hebreus 11:33 diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, por meio da fé, amados. Olha aqui o que os nossos irmãos lá atrás fizeram. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, amados, fecharam a boca de leões, amados. Qual leão você tem que fechar a boca? Pela fé, amado. Fecha a boca desse leão. Tem vindo contra você? Diga, pela fé está fechada a boca daquele leão. Porque maior é o leão que ruge, é o Senhor Jesus. E Ele é por nós, amado. Ele é por nós, Ele é por mim, Ele é por você. Ele é maior. Não é qualquer leãozinho aí não, qualquer gato desdentado que vai tentar contra a nossa vida. E o ponto 10. As promessas são preciosas e grandes. Você crê nisso? Diga, eu recebo essa palavra. Diga, as promessas são grandes, são preciosas, eu tomo posse para a minha vida. 2 Pedro 4 diz: pelas quais vos têm sido doadas as suas promessas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis o quê?
co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, amados, já nos foram doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, tudo isso nos leva a crer que verdadeiramente, neste ano em que nós somos coroados pela bondade, diga, neste ano, nós faremos grandes coisas, diga assim, nós vamos prevalecer, diga, nós seremos fartos em todas as áreas, seremos abundantes, diga isso, amado, diga, seremos prósperos, seremos saudáveis, seremos felizes, em nome de Jesus, amado, recebe essa palavra. Deus nos ensina que nós temos que buscar o sucesso completo. Amado, não é que nessa área está tudo bem, nessa aqui está tudo bem, nessa aqui está tudo bem, mas nessa aqui ainda não consigo. Amado, não se conforme se tem uma área da sua vida que ainda não está bem. Não se conforme. Diga, essa aqui ainda falta ser concretizada a promessa, mas eu recebo a promessa nessa área também. Porque é o que Deus tem para nós, amados. Porque tem gente que diz, bispa, eu estou tão bem lá na minha empresa, estou trabalhando que você nem sabe. A pessoa só trabalho. Mano, e a família? E os filhos? E a esposa? E o esposo? Não é só trabalho. Nós não podemos aceitar nenhuma área da nossa vida desequilibrada. Porque senão, amado, nós viveremos infelizes e insatisfeitos. Porque, olha, Malaquias 3,12 diz o quê? Todas as nações vos chamarão felizes. Então, amado, você tem que viver como uma pessoa feliz, que Deus te chama de feliz. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, as pessoas, você tem que ser uma terra deleitosa por onde você andar. As pessoas, quando olharem para você, têm que sentir um refrigério, paz, tem que ver o amor de Deus, a graça de Deus que está em você. Então, você tem que buscar o sucesso completo no aspecto profissional, pessoal, espiritual, familiar, emocional. Nós temos que estar com sucesso completo em todas essas áreas. Então, não adianta você dizer, eu estou muito bem na minha carreira, e depois você larga a sua família, seus filhos, sua esposa, ou seu esposo, e não vem mais aos cultos. Não adianta, amado. Por isso nós temos falado, por isso muitas pessoas aqui já mudaram de emprego, porque não conseguiam vir para a igreja. Porque o altar ensina, amado. Não adianta eu querer só ganhar dinheiro, só ser bem sucedido profissionalmente. Agora eu sou isso lá no meu emprego, agora eu sou isso lá na minha empresa, agora eu subi mais um. E aí, amado? E onde está Deus? Amado, a nossa vida não é feita só de dinheiro ou de status profissional. Porque tem gente que está lá só trabalhando. Bispo, eu não vou para o culto, porque eu trabalhei a semana inteira, eu estou tão cansado, né? Não vou para o mutirão, bispo, porque eu trabalhei muito essa semana. Amado, nem vou te dizer o que o bispo tem trabalhado e tem vindo para cá. Diácono Renato, presbítero Renato. Amém. Marcial sai do trabalho. Algumas pessoas saem do trabalho e vêm para cá, amado. Todo mundo trabalha. Todo mundo quer descansar. Então, amado, nós temos que pensar nisso. Porque tem gente que trabalha para vir para a igreja. Estou muito cansado, bicho, vou descansar, vou dormir. Mas para ir para a praia, para ir lá comer um hambúrguer não sei aonde, para ir comer um churrasquinho que o fulano fez, para ir para uma festinha, não está cansado. Bispo, esse compromisso, né, com a minha família já foi marcado. Amado, e Deus fica onde nisso? Porque é Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta. Deus não pode estar em último lugar na nossa vida. As coisas de Deus não podem. Então eu tenho que semear nessas áreas da minha vida, eu tenho que semear todos os dias.
na minha vida profissional, no meu crescimento pessoal, na minha vida espiritual, amado. Não adianta estar bem só em uma área. Na minha vida familiar, eu tenho que semear na minha vida familiar. Eu tenho que semear na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida empresarial. Eu tenho que semear em todas as áreas. E eu tenho que semear em todas essas áreas para eu colher o sucesso. Amada, a gente não pode ser só bem sucedido em uma coisa e outra não. Eu sei de pessoas que deixaram, muitas pessoas, eu e o bispo sabemos de muitas pessoas que deixaram o seu chamado, o seu ministério para viver algo pessoal, algo profissional. Eu falo, não, agora eu não quero mais ser pastor, agora eu não quero mais ser um presbítero, agora eu não quero mais ser um bispo, agora eu estou... Porque agora eu sou um diretor na minha multinacional que eu trabalho, não tenho mais tempo para isso. Eu fico pensando, gente, será que é isso mesmo que Deus tem para nós? O bispo já contou aqui que nós poderíamos estar morando em outro país, se a gente quisesse, pela vida profissional do bispo. Mas nós temos um ministério, amado, nós temos um chamado. Acha que eu vou largar o meu chamado que está em primeiro lugar na minha vida? Por causa de um trabalho? Ah, bispo, mas né, é o trabalho que me sustenta. Não, amado, quem sustenta nós, quem nos sustenta é Deus. Então, se não for aquele que eu tenho que ir morar lá não sei aonde, largar o meu ministério, Deus vai te dar outro emprego, amado, outro trabalho, outra empresa, outro qualquer coisa. Deus tem que estar em primeiro lugar, por isso ele diz, busque o reino em primeiro lugar. Tudo será acrescentado. Deus não falha, amado. As promessas de Deus não falham. Deus não vai nos deixar perecer. Amém. Jamais, amado. Quem passou fome aqui na pandemia? Levanta a mão. Ninguém passou fome. Porque Deus é quem nos sustenta. Foi o período mais difícil que nós tivemos até agora. Então, amados, olha, nós estamos em agosto de 2023. Já no final. O que é que você, amado, já começou a fazer para que a bondade de Deus se manifeste? Para que você veja realmente essa bondade. Para que realmente esse ano seja diferente. Para que esse ano seja brilhante, seja um ano abundante, seja um ano de fartura, como ele diz. Que as pegadas destinam fartura. O que é que você tem feito, amado? Você tem trazido à memória as promessas de Deus? Ou na hora do vulco-vulco, né, da dificuldade, você, Deus, e agora? E fica assim, ó, que nem uma barata tonta, né? E não sabe o que faz, e chora, e se joga no chão que nem uma criança. Tem gente que faz, tem gente adulta que faz assim, eu fico, o quê? Mas às vezes eu fico assim, não estou acreditando que essa pessoa está fazendo esse escândalo ao invés de confessar a palavra. Amado, por favor. A gente tem que parar. Senhor, está difícil. Nossa, eu estou desesperada aqui, Senhor. Você para, respira. A gente faz isso em casa, né? A minha sobrinha faz isso com a pequenininha, com a minha sobrinha neta. Que às vezes ela grita. Ela assim, calma, respira, vamos respirar. E ela faz, pequenininha. E ela se acalma. É isso, amado. Está no vulco-vulco, lá no desespero daquela situação, respira. Para. Fala, peraí, deixa eu respirar. Respira fundo. Porque você vai se acalmar. Você vai colocar suas ideias em ordem e Deus vai te dar uma direção, amado. Então, amado, você tem confessado as promessas, né, nos momentos difíceis? Você tem realmente confiado em Deus? Você, eu larguei tudo, amado. Eu estava falando hoje aqui com a nossa amada Conceição, antes do culto. O bispo já contou isso. Quando a gente se mudou para o nosso primeiro apartamento, ele foi demitido da empresa. Ele falou assim para mim,
E ele tinha entrado na federal. Coisa que todo mundo tinha falado aqui para ele, que ele não ia. Imagina, você é de fora que vai entrar na federal. Ele entrou de primeira, na federal, na PUC. Passou nas duas. E nesse dia, eu fazendo a mudança, ele chega meio-dia. Falei, amor, você conseguiu sair mais cedo? Não, fui demitido. Meu Deus. Nós terminamos de fazer. Ele era recém-convertido, ele, né? Estava ali, Deus estava aprovando ele. Ele falou para mim, olha, ou nós vamos voltar para São Paulo, nós vamos morar lá na casa do meu pai, lá, ou nós vamos enfrentar aqui. Eu falei, Deus não nos trouxe para cá para fazer a gente voltar. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para falar assim, olha, tem uma terra boa para você lá em Curitiba, você vai lá. Eu tenho grandes coisas para você, coisas vão acontecer. Nós nem sonhávamos em ser pastores. Nem sonhávamos. Mas Deus tinha algo bom para nós aqui. E glórias a Deus que nós temos vivido isso. E ele falou, eu não quero voltar. Eu falei, eu também não. Nem pensar, não quero voltar. Eu falei, essa é a nossa cidade. É a cidade que Deus nos trouxe. Então, tem gente que faz isso. Tem gente que volta para a barra da saia do pai ou da mãe. Fala, opa, vou me escorar lá. Porque lá é quentinho e é seguro. Não, amado. Deus tem algo para você. Amém. Quando a gente se casa e sai da parentela, não é para voltar para lá. Não é para o pai e a mãe sustentar mais. É para você viver a sua vida sozinho. Você com a sua esposa, você com o seu marido. Então não é, amado. Nós não podemos achar que Deus se equivocou. Deus se enganou. Opa, Deus, você se enganou. Me trouxe para cá. Agora vou ter que voltar. Não, amado. Não. Deuteronômio 28:1 diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então não é só ouvir, você tem que ter o quê? Cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então nós temos que atentamente ouvir a voz de Deus. Então, no momento do desespero, não tome atitudes que você está fora de si. Pare, respire e fale, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Se atente, amado, para ouvir a voz de Deus. Se atentamente ouvir. Então, se eu for uma pessoa que dá ouvidos a Deus, eu vou ter. Deus vai me exaltar. Deuteronômio 28:2, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Todas essas promessas que nós vimos agora, amado. Muitas, são mais de 7.000 promessas. Então é o ser versus ter. Tem gente que só quer ter, não vai ter. Aliás, pode até ter por um tempo, mas amado, é o que eu disse aqui outro culto. É como um sactel furado. A pessoa enche, sabe quando você tem uma redinha? Você enche, e fica vazando por baixo dela, vai vazando. Porque ela só quer ter. Hoje em dia tem muitas pessoas que querem ter. Olha nas redes sociais, amado, as pessoas só postam, olha que eu tenho meu relógio, olha minha bolsa, olha minha calça de grife, olha meu sapato. Amado, ainda tem gente que fala assim, eu só gosto de roupa de marca. Se for não for um tênis de marca, eu não quero. Fico assim pensando, será que a vida é isso, amado? Um tênis de marca, uma roupa de marca? Por favor. Não é ter, é ser. Amém, Jesus. Amado, quem você quer ser? Uma pessoa fiel a Deus? Fiel à sua família, seu esposo, sua esposa? Uma pessoa de oração? Uma pessoa positiva? Uma pessoa de boa confissão? Uma pessoa de atitudes boas? Uma pessoa generosa? Uma pessoa solícita? Uma pessoa amiga? Uma pessoa companheira? O que é que você quer ser? Porque o que você for, amado, na sua vida,
O ter é consequência. Se eu for generoso, vou ter muito, porque o generoso, amado, uma pessoa generosa, o ter é consequência do ser. Deuteronômio, estamos terminando, Deuteronômio 28:3 diz: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Entendeu, amado? Que o que você é, eu sou, eu vou ter. Você vai ser o que? Olha, bendito na cidade e no campo. Pensa nisso, amado. Ou seja, por onde você for, a bênção do Senhor estará contigo. Deuteronômio 28:4: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, amado, receba isso para a tua vida. Deus está falando de um sucesso completo, de promessas que Ele tem para você, que Ele tem para mim. Tudo te irá bem. Diga, tudo me irá bem. Diga, neste ano e na próxima década. Diga, Senhor, a bênção de Deus, ela é completa. E o Senhor está dizendo, amado, as coisas vão acontecer. Você crê nisso? Diga, as coisas vão acontecer. Diga assim, vão fluir os frutos de Deus na minha vida. Diga, vão chegar às minhas mãos. Diga, os frutos vão chegar à minha vida de mês em mês. Apocalipse 22:2 diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, amado, receba que há colheita para todas as áreas da sua vida, há provisão total. Então, comece hoje, amado, a alcançar tudo através da sua confissão e da sua confiança em Deus. Eu termino com Isaías 19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amado, então, lembre-se, se quiserdes e me ouvirdes, tem que querer. E esse ouvir, amado, é que vai entrar aqui e eu vou praticar. E aí vai acontecer. E eu quero que você se lembre que domingo, próximo passado, nós ouvimos que o que Deus tem para nós são tesouros escondidos, riquezas encobertas, que virão à luz as nossas vidas. Amado, se você quiser, é isso que virá à sua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém.